Alô, amigos do nosso canal. Hoje nós vamos aqui falar sobre deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Quem foi que disse isso? Foi Jesus a um jovem. Então hoje nós temos um motivo para explorar esse tema. Mas qual seria a sua atitude se você perdesse um ente querido e alguém se colocasse a ponto de pedir para você abandonar um momento fúnebre e seguir um homem? Foi isso que aconteceu. Eu acredito que seguramente que qualquer um não seria demovido de dar prioridade para aquele momento fúnebre. Você não ia abandonar esse momento fúnebre. Mas vamos ter uma visão diferente desse fato. Mas o que realmente se passou, onde isto aconteceu, está na Bíblia. Jesus propôs essa ideia a um jovem. Essa passagem que aparece lá em Lucas 9, nos versos 51 a 62, é bem curiosa e certamente chama a atenção de muitos. Chama a atenção. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permitei ir primeiro sepultar o meu pai? Mas Jesus, ele insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E isso está escrito lá em Lucas 9, dos versos 59 e 60. Mas antes de seguir a Jesus, o homem, ele fez um pedido que parece ser legítimo, que cumpre ao mandamento de honrar o pai e sua mãe. Isso aí está descrito lá em Êxodo, no capítulo 20, no verso 12, e também em Deuteronômio 5,16. Contudo, a resposta de Jesus parece ser ríspida, insensível e talvez até desrespeitosa. Como que eu vou deixar de seguir a morte do meu pai? Mas antes de tirarmos qualquer conclusão, é necessário analisar o texto com cuidado e muita atenção. Neste texto é evidente que Jesus não está querendo ensinar como é o mundo dos mortos, mas aquele dos vivos, daqueles que o seguem ou que, pelo menos assim, dizem querer fazer. Para responder a esta questão, é importante o que eu vou falar agora. É importante fazer uso da arqueologia, que é uma das ciências que podem ajudar a esclarecer esse texto e seu contexto cultural. Tem um fundamento isso que foi dito por Jesus. Nem tudo que está escrito na Bíblia nós podemos levar ao pé da letra, entender como a gente quer. É preciso analisar e ver que o contexto realmente, o que ele quer dizer. Olhando com lentes da cultura ocidental, dá-se a impressão que o pai desse homem estava morto. Seu corpo estava em um velório e que ele estaria pedindo apenas algumas horas a Jesus Cristo. Espera um pouquinho, eu vou lá, para que ele pudesse seguir a cerimônia fúnebre e logo em seguida partir com o Senhor. Mas não é bem assim. Vamos analisar. Um pedido a princípio bastante justo para não ser atendido, e Jesus poderia prontamente esperar o desenrolar do ato fúnebre. Mas vamos entender bem. Mas estudos indicam que as dificuldades que aparecem quando se compreende através do resgate arqueológico, o que significa essa passagem? O que queria dizer naquela época e também ainda hoje em alguns idiomas, como o árabe e o siríaco, que é a expressão sepultar o meu pai. O que quer dizer no siríaco? Você sabe o que é o idioma siríaco? O idioma siríaco é uma variante aramaica oriental, aliás, que floresceu como língua literária e litúrgica do cristianismo siríaco
entre os séculos 2 e 9. Foi originado em Edessa, atual Turquia, e serviu como importante veículo de cultura teológica da Mesopotâmia e Oriente. Essa expressão, ela trata-se de um idiomatismo que nem de longe indicava que seu pai havia morrido recentemente. Tanto é que o episódio se dá caminho fora. Lá no livro de Lucas 9:57 fala sobre isso. Se o pai do jovem tivesse morrido, o que estaria ele fazendo à beira de uma estrada junto com Jesus? Será que ele estaria ali se o pai estava sendo velado? Ele deveria estar lá no ato fúnebre, certo? É o mais lógico. Na verdade, essa expressão idiomática significa que o pai estava sadio, estava feliz, e que seu filho prometera sair de casa apenas, lembre-se bem, depois que ele morresse. Aí você passa a entender até mesmo por que Jesus usou um pouco de ironia. Resumindo, eu te acompanho somente depois que eu perder o meu pai. Foi isso que o rapaz quis dizer. Meu pai está vivo. Além disso, segundo o costume oriental, quando o pai morria, o filho mais velho ficava encarregado do seu sepultamento. Mas isso também ocorria imediatamente após a sua morte. Primeiramente, o corpo ele era banhado, ele era perfumado, ele era envolvido num lençol para ser depositado numa gruta tumular, onde ficava deitado sobre uma cama de pedra por 1 ano ou até mais, até que a carne houvesse completamente sido decomposta, restando apenas os seus ossos. É o que fala, é o que os arqueólogos falam, é que a história conta. Então, em tal dia, depois de 1 ano ou anos, o filho retirava a ossada do seu pai, colocando-a delicadamente num pequeno caixão de pedra, conhecido como que? Ossuário, que você já ouviu falar. E somente aí tinha-se finalmente completado o sepultamento. Isto é, vários meses ou anos após a morte do indivíduo. O pai desse jovem estava vivo. E ele queria completar o que estava escrito na Bíblia. Em Israel, dar um honroso sepultamento ao morto é considerado tanto um dever quanto um ato de bondade. Isso está explicado lá em Miqueias, no capítulo 6, no verso 8, que tinha a mais elevada prioridade sobre os demais serviços. Que serviços são esses? Que requeriam uma atenção. A piedade filial obrigava um filho a atender esse ato final de devoção. Esse ato descrito em Gênesis 25:9, como em outros versículos, preste bem atenção, ele não surpreende, pois que esse homem solicitasse a permissão para primeiro sepultar o seu pai. O pai estava vivo. Espera, eu vou cuidar dele até a morte, depois eu vou enterrar, eu sigo você. Mas antes de seguir a Jesus, ele queria cuidar de seu pai até a sua morte, que nem eu acabei de falar. Esse pedido seria uma espécie de atraso indefinido. Depois de sepultar o pai, então estaria pronto para segui-lo. Mas Jesus deixa claro que pregar o reino é a maior de todas as prioridades. Nenhuma outra agenda pode se interpor entre o discípulo e a pregação do Evangelho do Reino de Deus. Com esse pano de fundo que foi trazido dos estudos arqueológicos, o diálogo de Jesus com aquele jovem passa o quê? Passa a ter outra dimensão, outra visão, você vê diferente. Esclarece-se a questão e torna o texto mais compreensivo e agradável de se ler, ficando evidente que o homem estava o quê? Arrumando uma desculpa para não seguir
a Jesus, mas não estavam com uma desculpa simples. Naquele momento ele pensou assim. Quantas pessoas estão fazendo isso ainda hoje? Quantos jovens estão aí postergando a sua decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo? O chamado de Jesus, ele é urgente para todos nós. É para hoje. O dia mais importante da sua vida é hoje. Não entregue a Jesus as sobras de sua vida e se coloque inteiramente à sua disposição. Responda positivamente ao chamado, como o profeta Isaías fez em um dos seus versículos, que diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso está escrito. Portanto, essa interpretação que a gente quer levar às vezes ao pé da letra, sem fazer uma verificação mais profunda do sentido bíblico na questão e no seu contexto, a gente depara com algumas ideias de formação lógica e pensamento nosso. Aquele jovem, ele queria cuidar do pai, esperar o pai morrer, enterrá-lo, mas o pai estava vivo. Jesus não falou: seu pai já morreu, deixa para lá, vem comigo. Não. Interprete bem as coisas para que você não fique aí pregando algumas coisas que não são compatíveis com o ensinamento bíblico. O meu muito obrigado a você por estar conosco. Obrigado por você acompanhar o nosso canal. Eu espero que eu pude levar mais uma mensagem de conhecimento para você. O meu muito obrigado. Curte, compartilhe, inscreva-se no nosso @canal Varal. E que Deus possa abençoá-lo grandemente.